Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente está com uma fonte um pouquinho diferente aqui, né? Não é um livro completo, nem um artigo. É tipo uma página só de informações do Google Books. É sobre uma edição específica de 1909 da autobiografia de Benjamin Franklin, da editora P.F. Collier. E o que a gente quer fazer aqui? Bom, é quase um trabalho de detetive, sabe? Vamos investigar o que só essa página, com metadados, um pedacinho do índice, uma lista de palavras-chave pode contar pra gente sobre essa edição e, claro, sobre a obra em si. Sem ter o texto todo, né, o nosso foco vai ser nas pistas que essa capa digital oferece. Uma leitura nas entrelinhas mesmo. Ok, então vamos dar uma olhada nisso. É uma abordagem interessante, sim. Benjamin Franklin quase não precisa de apresentação, né? Mas vale lembrar, figura central na história americana, inventor, diplomata, escritor, um polímata mesmo, quer dizer, um cara que manjava de muita coisa. E a autobiografia dele é um clássico, né? Aquele relato de autoconstrução, pragmatismo, que ajudou a formar o ideal americano. Ver como essa obra foi apresentada em 1909 por essa editora específica dá uma ideia de como o Franklin era lido no começo do século XX. Exato, e é bom frisar. O que a gente tem hoje é informação sobre o livro? Temos a editora P.F. Collier, que, aliás, era bem conhecida na época por fazer coleções de clássicos, sabe? Para um público maior. O ano, 1909. 397 páginas. Mas olha só, logo de cara no índice parcial já tem uma surpresa. Sim, aí já está a primeira pista importante. A autobiografia do Franklin vai da página 5 até a 174. Mas, a partir da 175, o índice mostra outra obra, o Diário de John Woolman. E isso é crucial. Esse volume de 1909 não tinha só o Franklin, era uma edição conjunta. Uma edição conjunta? Nossa, isso muda bastante coisa. Quem foi esse John Woolman? E por que juntar ele com o Benjamin Franklin assim? Então, John Woolman, ele viveu mais ou menos na mesma época do Franklin, um pouco mais novo. Era comerciante lá na colônia de Nova Jersey, mas ele ficou famoso mesmo como pregador itinerante quaker e, olha, um dos primeiros e mais fortes abolicionistas na América colonial. A vida dele foi toda voltada para a simplicidade, para a paz e para uma oposição moral muito profunda à escravidão. Ele defendia isso direto, sabe? Dentro e fora da comunidade quaker. O que é fascinante aqui é essa escolha editorial, lá em 1909, de juntar essas duas figuras. O Franklin, símbolo do sucesso prático, do engajamento cívico, e o Woolman, que era a voz da consciência moral mais radical, da vida espiritual mais introspectiva. Que combinação, hein? Um focado em construir o mundo lá fora, no sucesso pessoal, pela razão, pelo trabalho, e o outro na reforma interior, na crítica das injustiças, tipo a escravidão. Isso leva a gente direto para a parte que parece ser a mais rica aqui dessa página, para nossa análise. Termos e frases comuns. A lista é enorme, parece um mapa temático. Exatamente. Essa lista que o Google gera automaticamente, né, quando digitaliza o texto, funciona tipo um índice de conceitos. Se a gente começa a agrupar esses termos, os temas principais do volume começam a aparecer bem claro. Um primeiro grupo, óbvio, é sobre religião e espiritualidade. Certo. E quais termos chamam a atenção aí nesse grupo? Olha, tem Friends, que era como os Quakers se chamavam entre eles, né? Quakers mesmo, Christ, Cristo, Heavenly, celestial, Ministers, ministros no sentido religioso, Monthly Meeting, reunião mensal, que era super importante na organização Quaker, Religion, Soul, alma, Spirit, espírito, e, olha que interessante, Virtue, virtude. A força desses termos sugere, claro, a influência religiosa do Woolman, que era um Quaker muito devoto, mas também se conecta com o Franklin. É verdade. O Franklin não era Quaker formalmente, né? Mas ele tinha muita ligação com a comunidade lá na Filadélfia e se interessava demais por moralidade, por virtude. Talvez de um jeito mais secular, deísta, né? Aquela busca pela virtude é super central na autobiografia dele, certo? Exatamente. O Franklin criou aquele famoso projeto da arte da virtude, um plano super metódico para cultivar 13 virtudes que ele achava essenciais.
tipo temperança, ordem, resolução, frugalidade, indústria, sinceridade, justiça, moderação, enfim. A presença forte da palavra virtue com certeza reflete essa parte da autobiografia, mas a quantidade de termos especificamente Quakers, Friends, Monthly Meeting, mostra o peso do woman no volume todo. A editora, juntando os dois, parecia querer dar um destaque grande para essa dimensão espiritual e moral, talvez com uma pegada Quaker mesmo. Faz sentido. E que outros temas a gente consegue pescar dessa lista de palavras? Bom, um segundo bloco grande de termos aponta para a vida pública e a sociedade colonial. A gente encontra palavras como Assembly, Assembleia Legislativa da Colônia, Government, governo, Governor, governador, Province, província, Public, público, com aquela grafia antiga, né? Society, sociedade. Isso reflete claramente o quanto o Franklin era envolvido na vida cívica e política da Pensilvânia. E tem termos que mostram um lado mais complexo dessa sociedade também, né? Sem dúvida. A lista inclui Indians, indígenas, Negroes, negros e slaves, escravos, além de figuras e lugares-chave como William Penn, o fundador Quaker da Pensilvânia, Pensilvânia, Filadélfia e até England, Inglaterra, mostrando a relação colonial. A frequência desses termos indica que o volume não fugia das realidades sociais e políticas tensas da época, sabe? Fala da administração colonial, da relação com a Inglaterra, da interação com os povos indígenas, que muitas vezes era conflituosa, e um ponto crucial, a questão da escravidão e da presença de pessoas de origem africana na colônia. Impressionante como só essa lista de palavras já transporta a gente para aquele cenário da América colonial, né? Com as estruturas de poder, os conflitos, as questões sociais mais fundas. E é aí que a presença do woman fica ainda mais importante, imagino eu. Exato. O Franklin teve uma relação complexa que mudou ao longo do tempo com a escravidão. Ele chegou a ter escravos, mas depois virou presidente de uma sociedade abolicionista. Já o woman, por outro lado, foi um crítico, assim, implacável e bem precoce da escravidão. A oposição dele vinha de convicções religiosas e morais muito profundas. A presença dos dois juntos no livro, sugerida pela frequência de termos como negros e slaves, provavelmente dava aos leitores de 1909 uma visão com várias facetas dessa questão tão importante. Talvez até um contraponto direto, né, entre a abordagem mais pragmática do Franklin e a condenação moral absoluta do woman. Interessante essa dinâmica que fica implícita. E tem um terceiro grupo de termos que foca mais na trajetória pessoal, especialmente a do Franklin. Sim, tem um terceiro grupo que cobre a vida pessoal, trabalho e autoaperfeiçoamento. Aqui a gente acha Art of Virtue, arte da virtude, que a gente já falou, Father, pai, o Franklin fala bastante da família, das origens, Journey, jornada, a vida como uma viagem de aprendizado, Labor, trabalho, esforço, e também Printing House, gráfica, a profissão inicial do Franklin, né, base do sucesso dele, Trade, ofício, comércio, e conceitos mais filosóficos como Reason, razão, Truth, verdade e Wisdom, sabedoria. E Young, jovem, indicando foco na formação dele. Esse conjunto de palavras realmente lembra a imagem clássica do Franklin, né? O jovem que começa de baixo, aprende um ofício, trabalha duro, usa a razão, busca sabedoria e virtude para ter sucesso e ajudar a sociedade. A história do self-made man. Perfeito. Esses termos reforçam esse lado autobiográfico e até didático da obra do Franklin. A jornada dele de Boston para Filadélfia, o sucesso como impressor, editor, e a filosofia de vida dele baseada no pragmatismo, na razão, no autoaperfeiçoamento constante. O que eu acho fascinante é justamente essa mistura dos três eixos que a lista de palavras revela. A espiritualidade e moralidade, com essa influência Quaker forte, a vida pública, política, as complexidades sociais da colônia e a jornada pessoal de trabalho, razão e busca pela virtude. Essa edição de 1909, ao juntar Franklin e Woman, parece ter criado um painel bem rico, talvez até meio contraditório da experiência americana na colônia. Concordo plenamente. A justaposição é forte. Se a gente tenta ligar os pontos, por que a P.F. Collier faria essa escolha em 1909? Claro, a gente só pode especular, mas algumas ideias surgem.
Talvez quisessem apresentar modelos de grandes americanos, mas mostrando caminhos diferentes por uma vida com significado, sabe? O caminho do Franklin, mas voltado para ação no mundo, ciência, política, sucesso material, mas com virtude cívica. E o caminho do Woman, voltado para a consciência interior, para a simplicidade radical, para a empatia profunda e a coragem de denunciar a injustiça, mesmo indo contra a maré. Ah, então não seria só um manual de sucesso, como às vezes a autobiografia do Franklin é lida. Seria algo mais complexo, talvez um convite para pensar sobre diferentes formas de ser excelente moralmente e de se engajar no mundo. Exatamente. Poderia ser uma tentativa de dar um retrato mais equilibrado do caráter americano, valorizando tanto a indústria e a razão, Franklin, quanto a fé profunda e a responsabilidade moral individual, Woman. Em 1909, que era uma época de muita mudança social e industrial nos Estados Unidos, talvez tivesse o interesse em revisitar essas figuras fundadoras para tirar lições sobre como lidar com a modernidade, valorizando tanto o progresso material quanto a integridade ética. E incluir Woman, o abolicionista fervoroso, também poderia ser uma forma de lidar com o legado complicado da escravidão na história americana, apresentando uma voz de condenação moral clara, vinda do próprio período colonial. Uma leitura bem plausível mesmo, e pensar que essa análise toda saiu só de metadados e palavras-chave de uma página online. A fonte até menciona outras edições, 1886, 2007, 1925, e onde achar o livro hoje, o que mostra que a obra do Franklin continua relevante. Mas essa edição específica de 1909 parece ter tido uma proposta editorial bem particular mesmo. Sem dúvida. E o que essa nossa exploração mostra é como, mesmo sem ter o texto completo, uma análise cuidadosa desses elementos que ficam em volta do texto, editora, data, estrutura, como incluir outra obra, e até uma lista de palavras frequentes pode dar para a gente insights valiosos. A gente conseguiu esboçar os grandes temas: a busca pela virtude, tanto a prática do Franklin quanto a espiritual do Woman, o papel da razão e do trabalho, a presença forte da religião, especialmente Quaker, o retrato da vida política e social na Pensilvânia colonial, incluindo as questões difíceis de relações interétnicas e escravidão. A inclusão do Woman claramente adiciona uma camada de profundidade espiritual e de crítica social, que talvez não ficasse tão forte numa edição só do Franklin. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Mostra que mesmo informações que parecem secas, tipo as de uma página de catálogo, podem ser cheias de significado se a gente souber o que procurar. Revela como uma obra clássica pode ser recontextualizada e apresentada de jeitos diferentes com o tempo, dependendo da intenção da editora e do espírito da época, né? Essa edição de 1909 não trazia só o Franklin, mas um diálogo implícito entre ele e o Woman, moldando a leitura de um jeito específico. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez um pensamento para a gente ficar matutando depois. Essa análise levanta uma questão importante. Até que ponto o jeito como um texto clássico é editado, empacotado e apresentado como nessa edição de 1909, que junta Franklin Woman, molda a nossa percepção do significado original e até da figura do autor. A escolha de colocar o Woman ao lado do Franklin provavelmente direcionava o leitor de 1909 para uma interpretação específica, talvez mais focada em dilemas morais e espirituais, na crítica da escravidão, do que uma leitura só da autobiografia do Franklin sugeriria. É verdade. A curadoria editorial já é por si só um ato de interpretação. Exatamente. Quantas outras histórias, quantas outras ênfases e interpretações possíveis estão escondidas não só nas entrelinhas do texto principal, mas nas entrelinhas das edições, dos prefácios, das notas de rodapé, das capas e até nos metadados digitais dos livros que a gente consome hoje. Será que, quando a gente pega um clássico na estante ou clica num e-book, a gente para pensar na jornada daquele texto até chegar na gente e como as escolhas editoriais no caminho podem estar sutilmente guiando a nossa leitura? Talvez valha a pena ter um olhar mais atento para além das palavras do autor, investigar também a história material e editorial dos textos que a gente lê. Isso pode enriquecer e muito a nossa compreensão.